Então, nós podemos começar com o nosso tema de hoje, que é a extinção da RPPS e suas consequências, por que esse tema veio à tona, né? E qual é a posição da Secretaria sobre este assunto. Nós, lá no final da explanação, eu vou já disponibilizar para vocês 2 links bem importantes. A Secretaria de Previdência, devido a esse assunto que veio à tona, emitiu, então, um guia de orientação aos entes, alertando sobre as consequências de uma eventual extinção do RPPS. Quais são as obrigações que ainda permanecem no município, caso ele decida extinguir o seu RPPS. Esse guia tem 2 versões, tem a versão simplificada e tem a versão completa. Então, no final da minha apresentação, eu vou mandar para vocês o link de acesso a esse guia prático, né? Quem quiser também, eu posso enviar junto com as lâminas da minha apresentação estes 2 guias práticos aí, que eu baixei eles aqui, e eu posso mandar para vocês também, se assim vocês tiverem interesse, né? Então, por que esse tema veio à tona? Nós, durante o ano de 2023, participamos de algumas discussões, né? A primeira discussão foi com relação a uma lei federal que tratava sobre a desoneração da folha para alguns segmentos da iniciativa privada, né? Que aquela questão da contribuição patronal para o INSS dessas empresas, ele foi diminuído de 22% para 8%, né? Algumas categorias ali de empresas tiveram esse benefício. E durante o ano de 2023, que ele terminaria, né, foi editada uma medida provisória prorrogando esta desoneração da folha dessas empresas. E essa medida provisória foi submetida ao Congresso Nacional e lá no Senado, os senadores incluíram os municípios também nesta desoneração da folha. Então, os municípios teriam também esta benesse, né, da contribuição patronal dos seus servidores, dos seus prestadores de serviço, né, seria diminuída, então, de 22% para 8%. Quem são essas pessoas que seriam atingidas, né? Dentro do município, quem são essas pessoas? São os exercentes de cargo em comissão, os prestadores de serviço, né, algumas empresas, e também os servidores cuja vinculação previdenciária seria o INSS. Também o município seria contemplado com esta desoneração da folha de 22% para 8%. E qual é o assunto que começou a rolar, né? Então quer dizer que é mais vantagem para o prefeito nessa hipótese, então extinguir o RPPS e vincular os seus servidores ao INSS para ter direito a esta benesse, né? Poxa vida, muitos municípios aí pagam 14, 16, 18% da cota patronal, mais um montante aí para o seu passivo atuarial, né, que varia, né, de 10, 15, 20, 30%, né? Aí, com a vinculação, com a extinção do IPPS e a vinculação dos seus servidores ao regime geral, essas alíquotas desapareceriam, né? E aí o município teria, então, somente a obrigação de pagar como cota patronal os 8%, limitado, então, ao teto de benefícios do regime geral. Ainda mais essa benesse, né? Porque nós sabemos que a cota patronal dos servidores públicos, né? Então, além de 15 tem o passivo, lá ficaria 8%, beleza, né? Aí veio esse assunto, né? Esse temor de que muitos prefeitos estariam nessa intenção, ainda mais esse ano, que é o ano de eleição, é um ano em que as contas têm que fechar no fim do ano, né? Seria a oportunidade desses prefeitos, então, fechar as suas contas. Mas esse projeto, essa medida provisória que foi convertida em lei pelo Senado, né? Porque o presidente vetou essa desoneração para os municípios, foi vetado, né? O presidente vetou, o Senado promulgou esta lei. E em seguida, então, o governo federal editou uma medida provisória 1202, onerando de novo, né, os municípios, né, de 8 para 22, né? Porque o governo federal não tem condições de arcar com este impacto que seria esses municípios
contribuírem somente com 8%. E aí estamos nesse impasse, né? Tem essa medida provisória que está sendo discutida. A semana passada, a Confederação Nacional de Municípios já se manifestou favorável à desoneração para os municípios, é lógico, né? Fizeram até um chamamento para uma marcha na semana passada. E, de outro lado, os servidores e as entidades que representam os IPPS estão tentando não também impedir essa desoneração da folha para os municípios, com medo de que os prefeitos venham a extinguir o seu IPPS. No meio de toda essa discussão, a Secretaria de Previdência, em janeiro deste ano, emitiu esses 2 guias de orientação, que é o que, basicamente, é o que eu vou trazer para vocês, que é o que está na lei, que é o que vai acontecer se, por um acaso, algum município decidir extinguir o seu IPPS. Então, vamos ver somente, então, quais são as consequências para o município de uma eventual extinção do RPPS, como ela deve ser feita, né? Como ela pode ser feita e quais são as obrigações que ainda permanecem a cargo do município, mesmo que a lei de uma eventual lei de extinção seja aprovada na Câmara de Vereadores, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a extinção do RPPS e suas consequências, alertando que a emenda constitucional número 103 vedou a instituição de novos RPPS, né, a partir da publicação, né, que aconteceu dia 13 de novembro de 2019, não é mais possível instituir novos RPPS, né? Então, os que têm, e os que não têm, não vão mais poder instituir. Neste mesmo sentido, aquele município que decidir por extinguir o seu RPPS, ele não vai ter mais aquele condão de voltar atrás e instituir de novo. Uma vez extinto, não tem mais como o município voltar a criar um RPPS, né? Então, é uma decisão, não é uma decisão de vontade, é uma decisão que deve ser feito um estudo preliminar dos seus impactos nas finanças do município. Claro que, num primeiro momento, poderá haver um certo alívio, mas logo ali adiante vai estourar de novo, né? Então, é necessário que o município faça um estudo da viabilidade da instituição daquele IPPS frente às obrigações futuras que ele vai assumir, né? Que ele vai permanecer com ele. Então, o Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, exige que o município faça este estudo para fundamentar, então, até para embasar uma eventual lei de extinção do RPPS. Mas nós sabemos que muitos municípios, muitos prefeitos ficam bravos, fazem a lei, as próprias empresas de assessoria já têm modelos de lei de extinção, já fornecem para o prefeito um modelo de lei de extinção, e ele vai lá, tem a maioria da Câmara, aprova e deu, né? Final do ano, entrega as contas em dia, e o próximo prefeito que vai pagar a conta, né? A gente sabe que as coisas são feitas assim. E aí, depois que é o momento que foi feito, não tem mais como voltar atrás, tendo em vista esta vedação expressa que está lá na emenda 103, com relação à vedação de criação de RPPS, né? Então, não é possível criar novos RPPS depois de extintos, né? Lá na portaria 1467, então, nós temos o que deverá constar nesta lei, né? Então, ela está dizendo que justamente o início da extinção do RPPS, o início da extinção, hein? Não é a extinção, porque o RPPS nunca fica extinto da noite para o dia. No momento que é aprovada uma lei de extinção, que tem que ser por lei, conforme está ali, né? Ela começa um processo de extinção. Então, o RPPS fica em extinção até um determinado momento. Ele nunca é declarado extinto desde logo, porque ele continua com as obrigações. O que tem que constar nesta lei que vai para o Poder Legislativo para autorizar esta extinção do RPPS? Não é extinção da unidade gestora, tá, gente? Um RPPS não é considerado extinto com a extinção da unidade gestora, com a extinção daquele fundo, com a extinção daquela autarquia. Enquanto o regime jurídico ficar assegurado a concessão de aposentadoria e pensões, aquele município fica, não é considerado extinto o RPPS, né? Então, a lei do que extinguir tem que dizer que é extinto o fundo, a autarquia, e também tem que alterar a sua legislação toda aí com relação à previsão de aposentadorias e pensão por morte, que às vezes estão lá no regime jurídico único, né? Então, não é uma lei de um artigo, né, gente? Então, o início da extinção do RPPS
inicia com uma lei. O que vai constar essa lei de extinção, né? Primeiramente, deve ser criado um mecanismo de ressarcimento ou complementação de aposentadorias. Ah, mas a emenda 103 não vedou a complementação de aposentadoria, né? Esta complementação de aposentadoria é decorrente da contribuição que aquele servidor público efetuou num salário de contribuição acima do teto de benefícios do regime geral, que hoje é 7.700 e pouco, né? Então, o RPPS, então, deverá devolver para aquele servidor que contribuiu acima do teto do regime geral aquela contribuição que incidiu lá sobre a parcela que superou o teto, vai ter que devolver para esse servidor, ou então criar um mecanismo de criação de um benefício especial lá para quando ele se aposentar, receber um pequeno complemento decorrente desta contribuição que ele fez a maior no passado. Né? Então, é um mecanismo de ressarcimento ou de complementação de aposentadoria e pensão por morte aos que tenham contribuído acima do limite máximo do regime geral. Tá? Certo? Então, ou uma coisa ou outra. Isso a lei vai ter que criar, né? Aí se faz um estudo para ver de quanto que seria este valor de complemento no futuro. Também essa lei vai ter que dispor sobre a obrigatoriedade daqueles servidores que já tenham implementado o direito a alguma aposentadoria pelo regime próprio, que estão ainda na ativa, trabalhando, receber abono ou não, né? A pessoa implementou os requisitos para se aposentar e não se aposentou porque ela quer continuar trabalhando. Então, essas pessoas vão ficar vinculadas a este RPPS em extinção. Ela não será vinculado ao regime geral. Tá? Então, quem é servidor ativo vai ter direito àquela aposentadoria lá pelo regime próprio, pelas regras até então vigentes, vai continuar contribuindo para o regime próprio, ele não vai ser vinculado ao regime geral. Tá? Fora essas pessoas, os outros servidores automaticamente, né, vão migrar para o regime geral, né? Tá? Então, aqueles servidores que vão migrar para o regime geral, então, eles vão passar a contribuir para o regime geral, os benefícios vão ser administrados lá pelo regime geral, pelas regras do regime geral, tá? Esqueçam aquela paridade, esqueçam a última remuneração, não vai ser média, nem descarta as maiores, porque o regime geral já está com as regras ajustadas, digamos assim, às determinações da emenda constitucional 103, então são aquelas regras lá, né, que vão reger as aposentadorias e as pensões. Salário maternidade também vai ser toda administrada pelo regime geral, o auxílio-doença, a pessoa, quando se afastar em virtude da incapacidade laborativa, vai ter que fazer a perícia lá no INSS, né? Vai ser tudo INSS, tá? Então, são essas situações aqui que têm que estar previstas em lei, né, a respeito da migração dos servidores para o regime geral, tá? Bom, aprovada a lei de extinção, qual é que são as responsabilidades que ainda ficam com o ente, tá? Então, o ente federativo, o município, tá? Vai ter que assumir integralmente o pagamento dos benefícios da aposentadoria e pensão por morte que já tenham sido concedidos durante a vigência do RPPS. Tá? E também daquelas pessoas que já implementaram os requisitos para a aposentadoria e que estão em atividade ainda. Nós vimos aí há pouco, né, que essas pessoas não seriam vinculadas ao regime geral e vão permanecer vinculados a este regime próprio em extinção, né? As pensões por morte, também decorrentes de falecimento de servidores já aposentados, vão ficar a cargo deste RPPS em extinção, né? Então, servidor aposentado vinculado ao RPPS que foi extinto, né? Aquele servidor falece, a pensão por morte vai lá para o regime, continua com o regime próprio, né? Esse regime próprio é extinção. Aquela pensão por morte, então, sabe-se lá por quanto tempo esta previdência em extinção vai pagar benefícios, né? Tá bom? O ente federativo também é responsável pelo ressarcimento das contribuições efetivadas
para o RPPS no curso da sua existência, cujo valor seja recolhido naquilo que ultrapassa o teto do regime geral ou a complementação desses benefícios. Nós vimos que a lei tem que tratar sobre esse assunto, né? A compensação financeira com o regime geral, né, vai continuar existindo, dessa vez mais forte, porque no momento que o RPPS é extinto e a migração destes servidores para o regime geral vai gerar um ônus ainda maior de compensação, porque o INSS vai vir cobrar do município a contribuição relativa ao tempo em que este RPPS existiu, cujo benefício foi concedido por ele lá. Vai vir bastante pedidos de compensação. Então, o município vai ter que compensar o INSS nestes valores. E também outros RPPS que, porventura, venham a solicitar a compensação financeira e também o sistema previdenciário dos militares também, eles podem vir a receber, a pleitear este valor. Tá? Então, continua com aquela obrigação da compensação, tem que ter alguém que faça cada vez mais, porque no momento que extingue, né, é normal que o INSS venha de roldão pedir essa compensação para com o município. Aqueles parcelamentos que eventualmente tenham sido firmados na vigência do regime próprio vão continuar existindo, né? É necessário que o ente faça o pagamento dessas contribuições não repassadas ou parceladas, continue a pagar, então, este RPPS em extinção. Essa obrigação não vai sumir, tá? Ela vai continuar enquanto estiver na vigência deste parcelamento, né? Manutenção em conta separada, esse dinheiro não vai ser misturado lá no Tesouro, ele vai continuar numa conta separada, né? Vai ter que existir, então, aquela questão das aplicações financeiras, de acordo com o Conselho Monetário Nacional, né? Aquele DAIR tem que se preencher, né? O DIPR tem que ser preenchido também, então vai continuar esta obrigação desta administração deste ativo dentro deste RPPS em extinção, né? Quais é que são os recursos que comporão este ativo? Então, são aquelas reservas da Previdência que existiam no momento da extinção, né? Todos os RPPS têm um ativo bem interessante, este ativo vai ficar nesta reserva previdenciária, que vai ser utilizada somente para pagamento de benefícios, né? As contribuições que vão ser descontadas dos segurados, que porventura ainda continuarem vinculados, vai ser vertido para este fundo em extinção, tá? As contribuições em atraso do ente também vão entrar, os parcelamentos, tudo isso vai ingressar. A compensação financeira, né, que vai continuar existindo, relativamente àqueles benefícios concedidos pela RPPS, que foi trazido o tempo de fora, vai continuar aquela obrigação do RPPS cobrar este valor desses regimes de origem, que se chama, né? Porque nessa hipótese o RPPS vai ser o regime instituidor, e então ele vai ser credor desses regimes previdenciários de origem. A vinculação destes recursos somente para o pagamento dessas despesas, né, pagamento de benefícios previdenciários e compensação financeira, não pode ser utilizado para outra coisa, não tem como o prefeito pegar esse dinheiro e pagar a folha de 13º, não tem como, tá? Esse dinheiro fica lá somente para essas obrigações, que hoje já existe, né? Não tem como ele transferir esse valor para o Tesouro, tá? Fica lá numa conta separada. Continua a obrigação também do município emitir a certidão de tempo de contribuição para aqueles servidores que vão se aposentar pelo INSS, relativamente ao tempo de vinculação ao RPPS que está sendo extinto, né? É a obrigação do ente, então, fornecer este documento para que esta servidor faça a contagem recíproca, se diz, né? Levar esse tempo de RPPS lá para o regime geral, para ele se aposentar lá no regime geral, né? E a entrega dessa certidão para todos os segurados que migraram para o regime geral, para fins de averbação, quando eles forem requerer o benefício lá no INSS. Tá? Então, tem que emitir e tem que entregar esse documento para todos os servidores. Bom, esta lei que tem tudo isso, né? Essa lei que vai conter todas essas informações, todos esses valores, né? Então, essa lei deverá ser encaminhada para a Secretaria de Previdência, acompanhada de todas uma série de informações, né? Quais são as informações que vão acompanhar essa lei?
as informações cadastrais, funcionais e remuneratórias desses servidores e beneficiários que estavam vinculados ao regime próprio, que passaram a ser vinculados ao regime geral, as informações contábeis e financeiras também sobre os recursos, né, vão ter que ser enviadas para a Secretaria de Previdência, as informações do órgão do Poder Executivo, que ele vai ser responsável pela administração dos recursos do RPPS em extinção e pelo pagamento dos benefícios. Tá? Então, essas informações também. Tá? Qual é o órgão que vai pagar este benefício? Né? Os órgãos do Poder Executivo. Então, aplica-se o previsto neste artigo, então, essa questão da extinção, né, aos entes cujo regime jurídico estatutário esteja em extinção, pela adoção do regime da CLT, obrigatoriamente também, né, então, às vezes o município pode mudar o regime jurídico dos seus servidores, mudar pelo regime jurídico estatutário ou mudar para regime seletista, né, então, o regime seletista, obrigatoriamente, ele vai ocorrer essa vinculação desses servidores para com o INSS, tá? Aí, então, o que mais? O ente federativo será responsável pela cobertura das insuficiências financeiras do regime próprio em extinção, né? Chegou lá um determinado momento, né? Esse dinheiro vai acabar, e quem é que vai pagar o benefício e as demais obrigações, compensação previdenciária, né? Quem vai pagar isso é o Tesouro Municipal, tá? É o tesouro do ente, né? Seja municipal ou estadual, né? Então, ele vai arcar com o pagamento direto da sua folha quando este RPPS terminar os seus recursos, né? E quando esse RPPS é considerado extinto, então, né? É quando vai cessar a concessão e manutenção do último benefício, né? Vocês pensam bem, né? Do última compensação, né? Ou complementação. A pessoa falece, deixa a pensão por morte, daí vem a compensação, então ele vai ser considerado extinto quando terminar a última obrigação, ou então aqueles que usaram a totalidade do valor que tinha disponível para o cumprimento das obrigações. Também, então, é considerado extinto o RPPS. Terminou o dinheiro, tudo é pago direto pelo Tesouro, então, neste momento, vai ser considerado extinto o RPPS, somente neste momento, tá? Então, não é através de uma lei, vai ser naquele dia extinto, não. O RPPS vai ser colocado em extinção até o cumprimento da última obrigação ou o término do dinheiro dos seus recursos, tá? Como eu falei antes, né, a simples revogação da unidade gestora, da lei que criou a unidade gestora, não significa que o RPPS tenha sido considerado extinto. Então, além da revogação da lei que criou a unidade gestora, tem que rever lá no Instituto algum outro eventual direito à pensão aposentadoria que o Estatuto venha a prever. Tá? Então, tem que alterar também isso lá no Estatuto, senão ele não vai ser considerado em extinção nem extinto. Tá? Muito cuidado na hora de fazer uma lei, caso isso venha para vocês, tá? Que eu acredito que não. Bom, o servidor, então, aquele que tiver já, aquele que eu falei, né, que o servidor que já tiver implementado as condições para se aposentar, ele permanece vinculado ao RPPS que está em extinção, ele não vai para o INSS, continua trabalhando, continua recolhendo as contribuições para o regime próprio em extinção e vai se aposentar pelas regras aplicáveis, né, aos servidores públicos e pagos com este RPPS em extinção, tá? Certo? Então, aquela situação ali, tá? Exceto se o servidor tiver implementado os requisitos à concessão de aposentadoria antes da vigência da lei, permanecer em atividade, não se filiou ao regime geral, e ele vai ter direito aos benefícios do regime geral somente desde que cumpridas as condições para depois da sua filiação, então ele não vai para o regime geral, ele vai ficar ali sendo pago pelos recursos do RPPS. Gente, eu não falei para vocês no início, mas qualquer pergunta vocês podem fazer pelo chat, porque eu bloqueei ali o microfone, porque são muitas pessoas, então vocês podem ali fazer alguma pergunta no chat ou no finalzinho, tá? Eu posso abrir para perguntas. O CRP, né, gente, esse documento tão importante para nós, mas que é tão temido para os municípios. Como é que fica o CRP
desses RPPS que eventualmente venham a ser colocados em extinção. Continua sendo emitido, continua tendo aquela validade de 6 meses, algumas obrigações que estão elencadas no RPP, para os RPPS ativos continuam sendo obrigatórios para a expedição deste documento. Quais são os critérios que têm que ser observados ainda depois que o RPPS venha a ser colocado em extinção? A observância do caráter contributivo. Qual é a observância do caráter contributivo? Estipulação de alíquotas de contribuição para eventual servidor que tenha sido mantido vinculado ao RPPS, a contribuição de servidores inativos, a contribuição patronal, né? Continua tendo aquela obrigação de recolher a contribuição previdenciária destes servidores, né? O ente também tem que continuar recolhendo. A utilização de recursos somente para pagamento de finalidade previdenciária, nós vimos ali, né? A aplicação de recursos conforme as regras emitidas pelo Conselho Monetário Nacional, também tem que acompanhar bem de perto isso, né? Não pode colocar esse valor aí para ser aplicado em outros fundos ou aplicações financeiras que não permitidas pelo Conselho Monetário Nacional, tem que continuar sendo observado. A compensação financeira tem que andar e vai andar a todo vapor, né? Depois que for considerado em extinção. O atendimento à solicitação e informações da secretaria, tem que prestar conta sempre para a secretaria sobre sempre que for solicitado, né, através de uma lei, tá? Então, para emissão do CRP ou dos EPPS em extinção, tem que ser observados esses critérios aí também, além do encaminhamento do DIPR, que é aquele o demonstrativo de previdenciário de informações, né, e repasse, e o DAIR, que é dos investimentos, vai ter que ter. O DIPR a cada 2 meses, DAIR a cada 30 dias. Vai ter que ser continuada a sua emissão lá pelo CADPREV, né? Outras obrigações, né? Quando, então, o total dos recursos foi utilizado, né, foi gasto toda aquela poupança que o RPPS fez ao longo da sua vida, quando terminar, então, esses recursos, como eu falei, as obrigações vão ter que ser assumidas, né, diretamente pelo caixa do município, tá? Então, ele vai ter que pagar, então, a compensação, os benefícios, né, tudo aquilo ele vai ter que pagar, tá? Também com relação às normas contábeis, permanecerá a obrigação, então, do ente de enviar essas normas contábeis relativamente ao reconhecimento do passivo para o cumprimento das obrigações previdenciárias até então assumidas, né? Então, continua tendo que ter aquela inscrição aí todo ano das reservas matemáticas dos benefícios, né? Tanto os concedidos quanto os a conceder. Consequências para o servidor, né? Até agora a gente viu as obrigações do ente, agora vamos ver quais são as consequências desta extinção para o servidor, que é horrível. Vamos lá. A primeira consequência que eu listei, que eu me lembrei, assim, eu listei 7 consequências, tá? A primeira consequência é a limitação da aposentadoria e pensão ao teto do regime geral. Ninguém mais vai receber proventos em valor superior a R$ 7.786,02. Ninguém mais, tá? As regras aplicáveis serão aquelas vigentes lá no INSS, né, do regime geral. Então, é um benefício que vai ser um benefício de média régua, não é nem 80 maiores, não, é todo o período contributivo desde julho de 94 é usado para a concessão a cálculo da média. Não vai ter mais paridade depois de aposentado, então o benefício vai ser reajustado sempre no mês de janeiro, de acordo com aquelas percentuais concedidos às demais pessoas vinculadas ao regime geral, independente da data de ingresso. Eu entrei lá em 97, então vou ter direito à paridade? Não, não vai ter. Por quê? Vedação de complementação de proventos. O município não pode complementar mais proventos, situação que existia muito isso antes da emenda constitucional 103. O servidor vinculado ao regime geral, cujo valor não alcançava o que ele teria direito, né? Porque lá o INSS sempre é a média, e aquele servidor poderia ter ingressado no serviço público antes de 98, seria antes de 2004, quer dizer, seria um benefício de uma remuneração, né?
aí o município complementava aquele valor. Isso nada vai acontecer mais depois, tá? Vedação de complementação, o benefício deu no que deu, média, e tchau e beijo, tá? Não tem mais choro. A impossibilidade de obtenção de 2 aposentadorias. O que está acontecendo hoje, né, gente? O servidor se aposenta no regime próprio, ele tem lá uma mulher de 30 anos de contribuição, mas ela tem lá 5 ou 10 anos do regime geral que ela não trouxe para se aposentar. O que ela faz? Ela contribui lá para o regime geral e tem um direito a um segundo benefício, porque ela vai se aposentar no regime próprio, vai continuar recolhendo para o regime geral e vai ter direito a um segundo benefício. Isso não vai mais acontecer. Uma vez aposentado no regime geral, continuou trabalhando, não vai ter retorno nenhum daquela contribuição, tá? Então, esse é um benefício, uma questão que eu acho bem prejudicial. Também, quem é professora? Quem é professor e tem 2 matrículas no município? Esse município extingue o seu RPPS e vai vincular todos ao regime geral. No momento que sair a concessão de um benefício, uma matrícula que ela atingir as condições para aposentadoria no INSS, essa matrícula, ela vai, como ela corre junto com a outra lá no INSS, né, é uma contribuição só, ela vai se aposentar lá no INSS e vai juntar essas 2 remunerações para cálculo do benefício dessas 2 matrículas, vai ser obrigada a se afastar do seu trabalho, né? E vai ser aposentado lá no INSS. Então, ela vai ser afastado do município, vai ser fundido essas 2 matrículas, esses 2 salários de contribuição, o INSS vai calcular o benefício e ela vai se afastar definitivamente do seu trabalho. Tá? Então, limitação ao teto, né, gente? Aí professoras que às vezes têm, né, alguma FG, uma média boa, né? Você recebe 2 matrículas, uma de R$ 4.000 e a outra de 5.000, né? Que isso não é difícil de acontecer, dá um benefício de 9, R$ 10.000. O benefício vai ser média, limitado ao teto, 7.786, tá? E essa professora vai ter que se afastar do trabalho das 2 matrículas, não vai poder continuar a trabalhar depois no município, tá? Então, ela vai se afastar, certo? Bom, obrigatoriamente do afastamento do cargo após a aposentadoria, né? Porque isso a emenda 103 declarou, então, a vacância do cargo público quando a pessoa se aposenta, obrigatoriamente, seja de qualquer regime, né, gente? Então, ela vai ter que se aposentar, ela tem que sair. Os benefícios temporários, salário maternidade, auxílio-doença, serão aposentadorias também e pensões serão administradas, concedidas e mantidas pelo INSS. Nada de buscar informação do balcão da prefeitura para saber quando vai se aposentar. Vai lá baixa o aplicativo do meu INSS, agenda ali, né? Cuidado muito, porque o INSS, às vezes, ele simula um benefício que é o pior para você, né? Então, vai ter que, né, gastar com advogado, vai ter que ser acompanhado, então, tudo aquilo, tá? Muito cuidado, então, porque nada mais de informação vai ser concedido lá no balcão da prefeitura, tá? É tudo lá no INSS, agenda, atendimento, aqueles robozinhos lá falando, tá? 135, não é nada mais com regime próprio, é tudo com regime geral, tá? Então, essas são algumas das consequências. Lá no manual, esse que a Secretaria elaborou, tem uma lista de 25 considerações sobre a extinção do EPPS, né? São 25 consequências aí, vocês podem ter acesso a esse material, para vocês saberem bem o que isso vai trazer de prejuízo, tanto para o município. Isso pode ser num primeiro momento, né? Mas logo ali adiante vai estourar de novo na folha, né? Vai estourar aí no caixa do município. Uma outra informação referente a esta desoneração de folha. Se ela for estendida para os municípios, esta desoneração vai somente até 2027. Tá? Então, depois de 2027, vai voltar a alíquota normal do INSS, que é 22, mais aquelas alíquotas adicionais relativas aos servidores que estão sujeitos àqueles benefícios especiais, né? Agente nocivo, deficiente, né? Tem toda aquela situação, aquelas alíquotas que variam de 2% até 12%, se não me engano, tá? Acima dos 22%. Então, é uma situação muito temporária, muito... essa questão da desoneração. Se ela vier, ela vai ser temporária. Então, ela não vai acontecer
por muito tempo, né? Então tem que se pensar muito bem, tem que se fazer um planejamento, caso o município tenha interesse de fazer essa extinção da IPPS, ele vai ter que se programar para essa despesa futura. Não vai poder assim, não vai poder extinguir assim de uma hora para outra, né? Então, o material de consulta aí nesta aula foi a portaria 1467, os artigos 181 e seguintes, este guia de impactos da extinção da IPPS, elaborado pela secretaria, que tem a versão completa, e o resumo do guia também, nós temos o link ali de acesso ao resumo deste guia, né, de orientação. Então, como às vezes a gente pensa, né, mas então o Ministério está fazendo força para extinguir a IPPS. Não, ele não quer que os IPPS se extinguam, né, senão ele não teria feito este guia aí, né, ele está preocupado com essa situação, com esse assunto que veio à tona, então ele resolveu elaborar esse guia para os prefeitos ficarem bem cientes das consequências que este ato trará ou traria para o município, caso ele tenha essa intenção de extinguir ou colocar em extinção o seu IPPS, tá? Então, eu trago também essa aí para vocês, esses esclarecimentos para vocês, que vocês são servidores públicos, do que isso acarretaria de prejuízo para vocês, aí, caso vocês fossem vinculados ao regime geral, tá? Ao INSS, certo? Eu vou abrir agora aqui para perguntas, quem quiser participar aqui no microfone, deixa eu só abrir aqui, se alguém quiser fazer alguma colocação, tá? O microfone para vocês está aberto. Me coloco à disposição. Aí, quem quiser o material, se vocês quiserem o material, vocês podem pedir ali essas lâminas e também esses guias aí, essas versões de guias, posso também mandar para vocês por e-mail já o guia completo, né? Tanto a versão simplificada quanto a versão completa, para vocês terem também uma leitura. Eu não consegui trazer tudo para vocês, que é um material bem extenso, tá, gente? Resumidamente, é essa material que eu passei para vocês aqui nessas lâminas. Tá certo? Tá bom? Então, se vocês não têm maiores dúvidas, né? Eu acho que eu coloquei aqui, tá bom? Rosemary, tá bom? Então, que bom que deu certo aí a nossa... A Rayane também, né? Que me pediu lá o link, tá? O link sempre é enviado meio-dia, tá, pessoal? Às vezes porque tem pessoas que entram depois, no último momento, então a gente espera até meio-dia, fecha inscrições e manda o link para vocês, tá? Então, aí... vai ficar gravado, né? Acho que o Pedro está gravando, vai ficar lá no meu canal do YouTube esta aula, se vocês quiserem ter acesso, mandar para colegas, distribuam isso aí. Agradeço, então, a vocês, ao interesse de vocês, acho que é um tema bem importante. Como eu falei, nossos próximos temas serão voltados, então, ao reconhecimento de tempo especial, conversão de tempo especial em comum e também concessão de aposentadoria especial dos servidores sujeitos a agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, que é uma matéria bem importante também, tá bom? Agradeço a vocês, um bom trabalho aí e um bom estudo com esse material, tá bom? Quem quiser pode pedir lá por e-mail o envio do material. Eu vou disponibilizar já aqui para o meu colega Pedro, que me auxilia, tá bom? Muito obrigada, então, um abraço a todos para vocês.